Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus, muito boa tarde. Estamos chegando com mais um programa inédito para você que me acompanha aqui em Ribeirão Preto, em Bonfim Paulista, em Sertãozinho e especialmente você que me segue através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo a doutora Flávia Trentini. A doutora Flávia Trentini, ela é professora doutora pela USP, é docente na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, possui várias especializações, é autora de obras, inclusive esta que você está vendo aqui conosco, e também ela tem um vasto conhecimento na área do direito agroambiental e direito do consumidor. A nossa pauta de hoje, temas relevantes do direito agroambiental e contratos agrários. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Ok, doutora Flávia Trentini, é um prazer te receber. Muito obrigado. O prazer é todo meu estar aqui. Tá certo. Doutora, o nosso tema é um tema bastante atual e principalmente agora Ribeirão Preto, aí nas vésperas da AgriShow, né, temas relevantes do contrato agroambiental. Eu queria que a senhora fizesse uma breve explanação. O que a senhora acha, doutora? Nós estamos vivendo uma era que não é mais possível praticamente separar a questão ambiental da produção rural. A senhora comunga dessa ideia, doutora? Comungo. Eu acho que também não é uma ideia nova no meio rural, né? Por incrível que possa parecer, que nós estamos aí frente a discussões ambientais incluídas na pauta da agricultura. Quando a gente vai estudar um pouquinho do direito agrário, a gente vê que desde a década de 60, nos contratos agrários, as questões ambientais já faziam parte, já eram cláusulas obrigatórias. Então, eu acho que nós agora estamos muito mais do que trazendo a questão ambiental, mas não, nós estamos implementando esse binômio que eu tendo a chamar de agricultura e meio ambiente. Ele passa, então, a ser conjugado de uma forma prática. Certo. Doutora, agora a gente também vê, né, o agronegócio, ele se consolida e se sedimenta justamente pela necessidade social, né, na produção de alimentos. Agora, a consciência ambiental, a senhora acha que cresce na mesma proporção? Acho que é difícil, né, doutora? Eu sou bem otimista. Que bom. Eu sou bem otimista. Eu acho que a consciência cresce, tanto dos consumidores, em adquirir produtos ecologicamente corretos. Se a gente tem aí exemplos de selos, né, de marcas que nós chamamos de marcas de qualidade, que trazem essa segurança ao consumidor na aquisição desses produtos. Então, acho que o consumidor, ele faz o diferencial no momento que o consumidor muda a sua consciência, isso faz com que todo o processo produtivo também seja alterado. Então, acho que o primeiro ponto é isso, o consumidor hoje mudou. Nós temos um consumidor que faz a diferença, que faz essas práticas na agricultura serem alteradas. Então, esse é o fator. O outro, eu acho que é o mercado. Assim, em razão, obviamente, do consumidor, mas o mercado hoje ele passa a remunerar essas práticas ecologicamente corretas, vamos chamar assim, ambientalmente sustentáveis. Então, acho que o consumidor dá as cartas, ao adquirir esses produtos, mas que o mercado também, ao remunerar o empresário por essas práticas. Eu acho que é uma conjugação em prol do meio ambiente. Certo. Doutora, agora falar um pouquinho mais ligado mesmo ao nosso tema, né? O que pode ser colocado em relação aos aspectos gerais dos contratos agrários, doutora? Então, o que nós temos, Marco? Nós temos aí contratos agrários típicos, que remontam à década de 60, mais precisamente regulados pelo Estatuto da Terra e o Decreto 59566, e nós temos, conjuntamente a esse que nós chamamos de típicos, porque tem uma regulação específica dentro do Estatuto da Terra e do Decreto, nós temos os contratos atípicos, aquele que o nosso próprio Código Civil deixa as partes deliberarem sobre as cláusulas. O que nós temos hoje? Um crescimento a cada dia
de novos contratos atípicos. Eu tenho o costume de chamar que eles são atípicos, juridicamente, mas eles são típicos socialmente. Então, cada cadeia de produtos, por exemplo, hoje aqui em Ribeirão Preto, o que nós temos de contratos atípicos? Contrato de fornecimento com CCT. Sim. Então, é um contrato típico da cadeia da cana-de-açúcar. Então, existe no passado, nós tivemos aí a predominância dos contratos agrários típicos, sem ter muitos contratos atípicos, tendo em vista a situação fundiária do Brasil. Hoje não. Hoje nós temos aí contratos agrários típicos e no mesmo uso, digamos assim, os contratos atípicos. Doutora, agora em linhas gerais, a senhora já falou mais ou menos, mas como que pode se diferenciar, o contrato típico do atípico? Especificando para o tema agrário, o que nós temos? Nós temos contratos típicos, são aqueles que vêm pormenorizado na nossa legislação. O que nós temos? Tanto o Estatuto da Terra, sim, que é da década de 60, 64 precisamente, e o seu decreto regulamentador, que é o 59566 de 66. Então, nos contratos agrários típicos, nós temos a descrição pormenorizada das cláusulas. Nós temos cláusulas quanto o prazo, quanto o preço, e são dois, os contratos agrários típicos: arrendamento e parceria. Sim. Já nos atípicos, nós não temos essa pormenorização. Ou seja, as partes deliberam o que para elas for mais conveniente. Certo. Então, o prazo, o preço, a entrega do produto, essas questões dependem da deliberação das partes. Elas vão compor, fazem uma composição do que é melhor para elas. For mais interessante, vai ser contraída ali por anos. Exatamente. Certo. Agora, com relação, doutora, às cláusulas obrigatórias. Então, aí que tem o grande diferencial, Quando nós falamos desses dois contratos agrários típicos, o arrendamento e parceria, nós temos cláusulas que são obrigatórias. Isso, o que quer dizer? As partes não podem retirar do contrato. Aí elas estão naturalmente implícitas no contrato. E são cláusulas essas bastante fechadas, e a gente tem que lembrar um pouquinho que é de um período que o Brasil tinha um aspecto fundiário bastante dicotômico, minifúndio e latifúndio. Nós não tínhamos uma agricultura de ponta como nós temos hoje, nós temos a modernização desenvolvida como é hoje, ou seja, o Estatuto da Terra tem toda uma história de apaziguar ou abafar as questões fundiárias da época. E, por incrível, obviamente, nesse sistema político-econômico nasce o Estatuto com essas cláusulas obrigatórias. Então, visam principalmente proteger tanto o arrendatário, que era o trabalhador na terra, quanto o parceiro outorgado, no caso da parceria. Então, são cláusulas que têm uma conotação social muito forte, de proteção ao que à época era chamado de hipossuficiente. Talvez hoje é uma discussão, será que continua? Ou majoritariamente eles são hipossuficientes, A gente tem que pensar em 2015 também essas cláusulas. Mas uma coisa que é muito interessante nessas cláusulas obrigatórias, estão previstas no artigo 13 do decreto, eles trazem a questão ambiental. Então, já na década de 60, nós temos como uma cláusula obrigatória a cláusula de proteção ambiental. Olha só que interessante. E a grande questão é pensar que já em 64 o Código Florestal da época deveria ser implementado. Então, dentro, obviamente, de questões talvez que hoje não estejam mais tão adaptadas à nossa realidade, nós temos algo que é inovador, e que hoje continua na pauta das nossas questões. Interessante, doutora. Olha, meus amigos, eu quero dar um recadinho para você que está necessitado de fazer alguns cálculos, seja eles de ordem trabalhista ou mesmo no âmbito da perícia contábil. Eu tenho uma indicação excelente a fazer a você, ok? Eu quero indicar os trabalhos do escritório da Natália Figueiredo. Ela faz cálculos tanto da área trabalhista também como os da perícia contábil, como eu acabei de mencionar. É só você entrar em contato, o telefone é 3289-3946, perícia com a Natália Figueiredo, ok?
Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, é rapidinho, aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Eficaz Imóveis. Compra, venda, associação, incorporação e locação de imóveis urbanos e rurais. Equipe capacitada, infraestrutura completa e orientação técnica, jurídica e financeira. Parcerias para comercialização de imóveis para investidores e fundos de investimento. Temos compradores. Traga seu imóvel ou empresa para a Eficaz Imóveis. 13 de maio 1056, primeiro andar. Acesse imóveiseficaz.com.br. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate. Confecção e aluguel de trajes. 3234-7544. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137 3234 2720. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo a doutora Flávia Trentini. A nossa pauta, temas relevantes do direito agroambiental e contratos rurais. Doutora Flávia, o que a senhora pode falar para a gente a respeito dos contratos, evidentemente, a nossa pauta, das cláusulas ambientais? Então, Marco, como a gente estava conversando, as cláusulas ambientais pertencem ao grupo que nós chamamos de cláusulas obrigatórias. Sim. Então, as partes não podem livremente retirar essa cláusula do contrato, sob pena de nulidade ou anulabilidade. Neste caso, as cláusulas ambientais, então, nos contratos agrários típicos, tanto na parceria quanto no arrendamento, é de seguir a legislação em vigor, a legislação ambiental. Então, como nós não temos uma especificação, né, de que legislação ou que cuidados, obviamente tem dentro do Estatuto da Terra e do decreto cláusulas com cuidados ambientais, mas o artigo das cláusulas obrigatórias estabelece especificamente o cumprimento da legislação ambiental em vigor. O que seria, né, essa legislação ambiental em vigor hoje? Eu posso dizer com bastante segurança que é o cumprimento principalmente do Código Florestal naquilo que diz respeito à proteção do meio ambiente. Só que, Marco, tem um viés que hoje nem sempre a área, por exemplo, de APP ou de reserva legal faz parte, toda uma área como era no passado. Por exemplo, o arrendamento, né? O arrendamento ele é muito similar ao aluguel. Então, no passado, nós tivemos assim, arrendava toda a fazenda. É uma espécie, paga uma quantia anual, sem riscos, né? Nós não temos aí o risco da situação. E aí teria, obviamente, que cuidar da área de APP, né? No caso mais normal é sempre ter uma APP, principalmente de áreas com água, né? De riachos e tudo mais. E a reserva legal. Então, isso seriam os pilares. Hoje, o que acontece? Principalmente no arrendamento, o arrendamento é feito parcial, ou seja, não é toda uma propriedade. É só aquela parte agricultável. As pessoas não fazem mais arrendamento de áreas totais, quase. São arrendamentos parciais. Então, deixam a cuidado do proprietário da terra essas questões ambientais, de APP, de reserva legal. Então, com o passar dos anos, essas cláusulas, obviamente, têm a sua importância, mas na prática elas não são tão atuais devido aos arrendamentos e parcerias parciais. Doutora, agora um tópico importante está relacionado aos prazos mínimos, né? Mas a gente falava aqui nos bastidores que existe justamente aquele princípio que rege os contratos, que vale o que está escrito. E nesse caso, doutora? Então, no caso dos contratos agrários típicos, arrendamento e parceria, nós temos prazos mínimos estabelecidos em lei. Então, não vale o que as partes... Nós vamos falar um pouquinho, tem uma discussão na parceria, mas... Em regra, não vale o que as partes dispõem, né? Se, olha, eu quero um contrato de arrendamento de 1 ano para o cultivo de soja. Certo. Não vale, né? Nós temos prazos e existe uma razão, obviamente, do legislador em estabelecer esses prazos,
que era, à época, a proteção social do arrendatário, do trabalhador, e a questão da terra, ou seja, que fosse um espaço de tempo, de cultivo, que pudesse acontecer uma regeneração. Hoje, né, nós sabemos que muitas vezes é interesse do próprio arrendatário que o contrato seja menor, e nós temos novas técnicas de cultivo que talvez não fosse interessante ou não necessitasse, melhor dizendo, desses prazos mínimos. Então, nos contratos agrários, nós temos prazos mínimos estabelecidos. No caso do arrendamento, ele vem pontual a depender do cultivo. Por exemplo, se nós temos cultivo de soja, né, que são plantas de menor porte, nós temos aí um prazo mínimo de 3 anos. Então, ele vai 3, 5 e 7 anos. Né? E variando, obviamente, do tipo de cultivo. Então, nós não podemos, em regra, estabelecer um arrendamento por menos de 3 anos. Na parceria é um pouquinho diferente. Na parceria é o seguinte, se não for estabelecido pelas partes, o prazo mínimo será 3 anos. Então, dá um pouco de liberdade às partes, mas elas têm que lembrar que isso deve fazer parte do contrato. Se não for estabelecido, vai valer os 3 anos. Por quê? Qual é a grande diferença? Flávia, mas os dois são contratos agrários típicos, por que para o arrendamento nós temos esses prazos estabelecidos, variando do cultivo, e na parceria não? A natureza do contrato de arrendamento e da parceria são totalmente distintas. Quando nós temos o arrendamento com uma característica de aluguel, de locação, sem riscos para aquele que arrenda a terra, por exemplo, se eu vou arrendar a sua terra, né? Eu, Flávia, vou trabalhar a terra, pode chover, pode fazer seca, eu tenho um risco. Mas eu vou pagar anualmente uma quantia estabelecida no contrato ao marco. Na parceria, nós somos parceiros, a ideia é de sociedade de fato. Então, o que acontece na parceria? Na parceria, as partes do contrato, se no final teve lucro, muito bem, vão dividir, vão ficar felizes, vão dividir lucros. Se teve prejuízos, elas também dividem o risco. Então, as ideias são diferentes. Arrendamento é uma locação e a parceria, na sua raiz, tem a ideia de sociedade de fato. Interessante, doutor. Olha, meus amigos, então, você já fez sua reserva para o churrasco dos advogados, da Associação dos Advogados? Isso mesmo, você já fez a sua reserva para o tradicional churrasco da ARP? Se você não fez, ainda está em tempo, ok? Entre em contato lá com a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, vai realizar agora no dia 1º de maio o seu churrasco anual. Ligue lá, olha, o telefone 3965-5158. É o recadinho aí do Dr. Sérgio Oliveira Dias e todo o pessoal do corpo diretivo da ARP. Mais um intervalo, aqui rapidinho, voltamos já. Espaço Omo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Eficaz Imóveis. Compra, venda, associação, incorporação e locação de imóveis urbanos e rurais. Equipe capacitada, infraestrutura completa e orientação técnica, jurídica e financeira. Parcerias para comercialização de imóveis para investidores e fundos de investimento. Temos compradores. Traga seu imóvel ou empresa para a Eficaz Imóveis. 13 de maio 1056, primeiro andar. Acesse imóveiseficaz.com.br. Ok, voltamos então com o ADVJus, hoje recebendo a doutora Flávia Trentini. A nossa pauta, temas relevantes do direito agroambiental e contratos agrários. Agora uma perguntinha de concurso público, viu, doutora Flávia? O pessoal acompanha a gente aqui, sempre no ADVJus. Por que temos essa denominação, né? Contrato de integração, doutora?
Então, Marco, essa é uma denominação que vem da economia. Nós estamos, no direito agrário principalmente, nós utilizamos para contratos de integração no setor da avicultura e suinocultura. Então, só resumindo, é quando existe uma delegação no caso, o trabalhador, o arrendatário, o parceiro, que é uma espécie de parceria que vem com uma regulamentação um pouquinho diferente, Então, ele faz, por meio de um contrato, a engorda desses animais segundo determinadas especificações. Então, ele integra a sua produção a uma produção maior. Então, no nosso setor, obviamente, com o nome de contrato de integração, nós temos avicultura e suinocultura específico. Deixou de ser uma parceria e passa para uma regulamentação própria. Então, existe um contrato, não é livre, a pessoa não vai, a empresa, no caso, compra lá os animais no mercado. Não. Ela já faz esse contrato para que ela tenha o quê? Um insumo dentro dos padrões pré-estabelecidos. Então, é um contrato muito detalhado pela empresa, que traz como deve ser feita a alimentação, que tipo de ração e em que momento ela vai fazer a compra. Então, é uma forma de garantir, obviamente, as partes. Aquele que produz a compra do seu produto, e a depender do produto que estiver, e para o dono da empresa que ele tenha um produto com as especificações que o mercado vai com tanto um frango com tantos quilos, que tenha uma ração com determinadas características e assim por diante. Então, esses contratos normalmente são contratos de longa duração, e que vêm com especificações a respeito do desenvolvimento desse ciclo biológico. Normalmente a gente tem no direito agrário, então especificado, para esse tipo de desenvolvimento de animais. Mas a gente tem em outras áreas, não com o nome integração, mas a raiz econômica que dá, por exemplo, no contrato de eucalipto, é o contrato de fomento. Nós temos, obviamente, não com todas as características, mas o contrato de fornecimento com o CCT é muito parecido, ou seja, existe um contrato que estabelece regras pormenorizadas e já dá a segurança às partes da aquisição e do tipo do produto, pela empresa ser adquirido, da compra deste produto. Certo, doutor. Agora, estudos aí dão conta, que limitações da autonomia privada nos contratos agrários, eles estão meio ultrapassados, devem ser revistas. É mais ou menos isso aí, doutor? É mais ou menos isso. O que nós temos, Marco? São contratos, nos contratos de arrendamento parceria, claro, teve uma modificação aí em 2007, mas nós temos a base social e econômica da década de 60. Isso. O que nós tínhamos, na verdade, vem com uma política de reorganização fundiária, o Estatuto da Terra, então ele tem toda uma tônica por trás das suas cláusulas nos contratos. Sim. Só que hoje, obviamente, nós temos aí uma economia muito diferente, nós temos uma Constituição que estabelece a livre iniciativa, e as partes, elas se modificaram. É uma realidade diferente. Enquanto nós tínhamos o arrendatário, aquele trabalhador rural, o poceiro, o que nós temos hoje? Quem arrenda? Pesquisa que eu fiz no estado de São Paulo, o arrendamento continua sendo muito utilizado, mas quem são os arrendatários, os hipossuficientes da década de 60? São as usinas. Isso. Então, o que nós temos? Uma modificação na estrutura fundiária, ou seja, das pessoas que integram esses polos. Então, o que foi pensado a um agricultor hipossuficiente, hoje, em 2015, o que nós temos? Uma usina. No caso aqui da nossa região, e assim, grandes empresas que arrendam a terra. Mudou muito. Então, talvez, eu acho que essas cláusulas pensadas a esse agricultor hipossuficiente não sejam mais de interesse somente daquele
que tem a terra, o arrendador, o parceiro outorgado, e muito menos, talvez, seja um empecilho para a própria usina no caso, arrendar ou entrar com uma parceria neste caso. Está ultrapassado, né, doutora? É isso mesmo. Agora, nesse mesmo viés aí, nós estamos falando aí da década de 60 e tal, justamente na época lá que se consolidou o Estatuto da Terra, né? A senhora acredita que ele ainda continua sendo um importante instrumento, doutora, para o direito agrário? Eu acho que é importante que a gente tenha certas regulações, e o Estatuto da Terra não é só específico para contratos, o contrato são capítulos, mas eu acho que ele deve ser revisto, né? Eu acho que dentro tem uma estrutura de crédito, tem uma estrutura que é muito importante a ser implementada, que é de desenvolvimento rural. Quando a gente fala de desenvolvimento rural, oficialmente é atrelando o que a gente falava lá no início, a vertente ambiental da agricultura, procurar fazer essa conjugação no próprio estatuto. Então, ele depende de uma modernização, de olhar esse estatuto com viés de 2015 para frente. Né? A gente não pode trabalhar em tantos anos com uma situação que se modificou no Brasil enormemente nas últimas décadas. Então, há necessidade, sim, que ele seja revisto, não só a parte de contratos, mas sim num todo. Certo. Eu quero te agradecer imensamente por ter se disposto a vir aqui falar com a gente no ADVJus. Foi muito gratificante. Muito obrigado. Obrigada a você. Foi um super prazer conhecê-lo, estar aqui. Espero aí estar com os seus ouvintes nos próximos tempos também. Com certeza. Muito obrigado, doutora. Olha, meus amigos, você pode ver novamente esse programa com a doutora Flávia Trentini. É só você acessar o nosso site. O nosso endereço é www.advjus.net. Eu recomendo também para que você navegue justamente no link Galeria, ok? Dá uma navegadinha por lá, com certeza você vai gostar. O ADVJus vai ficando por aqui, prometendo voltar no próximo domingo. Desejo para você tudo de bom. Até o próximo. Um abraço. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.